Sabe quando a gente pensa numa dívida com o governo? A imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma. Um processo judicial, uma papelada sem fim, algo que se arrasta por anos. Pois é, mas e se eu dissesse que no Brasil tem uma transformação acontecendo bem silenciosa, bem digital, que está mudando completamente esse cenário? Vamos entender como isso funciona. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que o governo faz para cobrar o que lhe é devido sem simplesmente entupir o sistema judiciário por uma década? É um desafio enorme, no mundo todo. E a resposta que o Brasil vem construindo passa por uma virada de chave. A ideia é tirar o conflito do fórum e levar para um ambiente de negociação, um lugar mais ágil, mais inteligente. Bem, para a gente começar, vamos entender qual era o tamanho do problema. Porque para sacar o quão revolucionária é a nova solução, a gente precisa primeiro olhar para o antigo gargalo do sistema. O caminho das pedras era um só, a chamada execução fiscal. Isso quer dizer que para cada dívida, não importava se era pequena ou gigante, o Estado tinha que abrir um processo na justiça. Pensa nisso. Um caminho caro, super burocrático e, o pior de tudo, lento. Lento demais. E as consequências disso eram gigantescas. Um dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança, ficava ali parado, empacado em pilhas e pilhas de processos. E os tribunais, que já vivem lotados, recebiam essa avalanche de casos de cobrança. Isso acabava atrasando não só essas cobranças, mas todas as outras ações, muitas vezes bem mais complexas. Era um sistema que, na prática, não funcionava direito para ninguém. Foi aí que veio a primeira grande sacada. Alguém olhou para uma estrutura que já existia e pensou, peraí, e se a gente usar isso de um jeito diferente? É nesse momento que os cartórios de protesto entram na nossa história. O documento principal de toda essa engrenagem é a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. É bom pensar nela como um título oficial que prova que alguém deve para o poder público. E o mais importante, por lei, esse documento já tem uma presunção de que é verdadeiro, de que a dívida existe. É um documento muito poderoso. E aqui está o pulo do gato. Em vez de ir direto para a justiça, o governo pega essa CDA e leva a protesto no cartório. Qual o efeito disso? O nome do devedor, seja pessoa ou empresa, fica sujo. Isso cria uma restrição de crédito imediata. E claro, isso gera um incentivo enorme para que a dívida seja paga rapidinho, sem precisar de um juiz. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, para ninguém dizer que isso era injusto, o Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo. A Corte decidiu que o protesto não é uma punição exagerada, mas sim uma ferramenta legítima e eficiente de cobrança. Essa decisão deu a segurança jurídica que o sistema precisava para se espalhar pelo país. Mas a evolução não parou por aí. Há pouco tempo, o sistema deu um passo que foi ainda mais inteligente, saindo da simples pressão para um verdadeiro convite à negociação. Essa aqui é uma novidade legislativa fundamental. A Lei 14.711, lá de 2023, criou um instrumento que age antes mesmo de o protesto acontecer. É uma chance de resolver tudo de forma amigável, mais discreta, antes que a dívida vire um problema público. E o funcionamento dessa tal de SNP, a Solução Negocial Pré-Protesto, é super simples e todo digital. O credor faz a proposta de acordo online, o cartório avisa o devedor por meios modernos, como o e-mail e até o WhatsApp. O devedor tem 30 dias para analisar e aceitar o acordo. E se ele ignorar, aí que está a mágica. O sistema converte essa tentativa de negociação num protesto formal, tudo automático. É pura eficiência. Aquela analogia da cenoura e do chicote cai como uma luva aqui. A SNP é a cenoura, uma oferta vantajosa, uma conversa privada, a oportunidade de resolver sem grandes consequências. O chicote é o que acontece se a negociação não der certo. O protesto formal, com todo o impacto negativo que ele traz, a estratégia é justamente dar uma ótima razão para a pessoa aceitar a cenoura. Ok, então, para ficar tudo bem claro, vamos comparar os dois caminhos. De um lado, a negociação que serve para evitar o protesto, do outro, a renegociação para cancelar um protesto que já existe. Olhando a tabela, fica bem fácil de entender. A SNP, a negociação pré-protesto, é proativa. Ela acontece antes de tudo, e o objetivo dela é evitar que o protesto sequer aconteça. Já a renegociação tradicional é reativa. Ela acontece depois que o nome já foi negativado e a meta é simplesmente limpar esse registro. A grande vantagem da SNP é que, se ela falhar, já vira o próximo passo, sem perda de tempo. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira.
O que tudo isso significa para a justiça como um todo? A mudança, pode acreditar, é maior do que parece. O nome técnico para essa tendência é desjudicialização. É um palavrão, mas a ideia é simples. É um movimento global para resolver conflitos de um jeito mais inteligente, fora dos tribunais. Em vez de pensar que todo e qualquer problema precisa da decisão de um juiz, a gente cria canais alternativos que são mais rápidos, mais baratos e mais eficientes. O protesto de dívidas e a negociação prévia são exemplos perfeitos disso em ação. Isso transforma completamente a nossa ideia sobre os cartórios. Eles deixam de ser um lugar que apenas registra problemas para se tornarem um polo que ajuda a resolvê-los, conectando credores e devedores num ambiente digital, que é neutro e seguro. É uma evolução fundamental. Então, o ponto central é este. Essa mudança beneficia todo mundo. O governo recupera o dinheiro dele bem mais rápido. O judiciário se vê mais livre para focar naqueles casos que realmente precisam de atenção. O devedor ganha uma chance de negociar em condições melhores e de um jeito discreto. E, no fim das contas, todo o sistema se moderniza e se torna mais justo e eficiente. E a gente termina com essa reflexão. Essa tendência de resolver conflitos fora dos tribunais está só no começo. Se hoje a gente resolve cobranças em plataformas digitais, que outros tipos de disputas poderiam seguir o mesmo caminho amanhã? Essa é, talvez, a grande pergunta para o futuro da nossa justiça.